ô Nina Gagliotti. Ô Nina, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. E aí, gente, boa tarde pra vocês, a todos que acompanham o Bora Brasil. Ontem o Pedro Caixinha optou em conjunto com a sua comissão técnica, e eu acho que dá pra dizer, até em conjunto com o Neymar, de poupar o jogador. O Pedro Caixinha acabou o jogo com ainda uma alteração por fazer. E a informação de bastidores era que, se o Santos levasse a partida para os pênaltis, o Neymar entraria para fazer uma das cobranças. Mas que ele sentiu um incômodo na coxa e, assim, a comissão técnica preferiu por poupá-lo dessa partida, que era até então a partida mais importante do campeonato para o Santos, um jogo eliminatório. O Santos acabou sendo derrotado por 2-1 e aí, é claro, com um jogador desse peso no banco de reservas, e assim, o normal é que quando um jogador tá no banco é porque ele tem condições de jogo. Se não há condições, então ele nem é relacionado. E aí, por isso, os torcedores do Santos ficaram encucados com a história. Pedro Caixinha se manifestou, também o CEO do Santos, algumas figuras falando que foi uma opção mesmo, com medo de, olha o termo, estourar a musculatura do Neymar. Tem que arrumar um culpado, né? E aí, assim foi feito. O Neymar até mesmo se pronunciou nas suas redes sociais, disse que se tivesse condições, era o que ele mais gostaria, era estar em campo. Tem a imagem pra gente colocar na nossa live. Mas ele não falou em nenhum momento. Eu queria entrar e o professor não me colocou. Não. Ó, vou até ler o texto Lê dele. aí na íntegra. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma os meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste de manhã e acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas vou voltar ainda mais forte para lutar pelo nosso objetivo. Foi isso que disse o Neymar. Só que assim, todo mundo sabe... Uma postagem que deixa muito claro que não foi decisão do Caixinha deixá-lo no banco. Bom, deixa muito claro na palavra dele, né? Ué, mas é claro. Qual a chance, minha gente, do Neymar no banco querendo jogar dele não entrar? Não existe essa técnico chance. impedir, Inclusive, né? no gol do existe, Santos, não quando o existe Santos isso. empata a partida, um abraço, assim, bastante caloroso entre o Neymar no banco de reservas com o Caixinha. Toda a equipe foi comemorar com o Guilherme, e eles, obviamente, estavam no banco, e eles se abraçaram. E aí, eu até achei que o clima poderia estar até um pouco melhor entre os dois, mas hoje, uma informação do craque Neto nos donos da bola de que Caixinha deve ser demitido do Santos e que Tite seria a opção. Ele, claro, Tite. tem uma familiaridade com o Neymar, vamos dizer assim. Muitos anos de seleção brasileira colado juntos. no Neymar. E aí, falando em seleção brasileira, muita gente também apontou que seria esse o motivo do Neymar ter sido poupado. Ele tá nessa ânsia de voltar à camisa da seleção, de voltar a vestir a camisa da seleção. A seleção volta, a data FIFA tá aqui, batendo na porta já. Dia 20 de março contra a Colômbia. Esse jogo acontece no Mané Garrincha, em Brasília. E depois enfrenta a Argentina no estádio do River Plate. Esse jogo vai acontecer no dia 25 de março, 9 horas da noite. Então, assim, como vai ter a volta da seleção contra dois adversários dificílimos, tenho até essa dúvida, Sabiana. Talvez se fosse contra Bolívia e Venezuela, com todo respeito a essas seleções, ele não fizesse tanta questão de estar. Agora, como é contra Colômbia e Argentina, acho que ele quer jogar e como ele deve de fato estar sentindo um incômodo. Mas assim, Ana, é aquela coisa. Ele incômodo também... não é lesão, né? Incômodo não é lesão, claro, não é lesão. O medo é, como há esse incômodo, caso jogue, pode ser que se torne uma lesão. Ele tem um histórico, né? Ah, sim. Muito longo, Mas aliás. eu acho que ontem ele poderia, pelo menos, ter entrado ali. Eu acho. No segundo... Nos últimos 15 minutos, Exato, alguma né? coisa assim. Alguma coisa assim, cara. E o Santos Se não depois... entra num jogo desse, vai entrar em que jogo? E o Santos, depois que toma o segundo gol, cai muito o rendimento da equipe. Cara, o tem que entrar, bem. pelo menos pra ele segurar um pouquinho ali. Ele segurando um pouco seria melhor do que qualquer outro lá do Santos. E ele não muda só ele com a bola ou ele sem a bola. O comportamento do time do Santos seria outro e do Corinthians
Também, Ele estava né? no banco, né? Ele questionou muito a arbitragem, que, aliás, foi muito criticada pelos jogadores do Santos. Eu tenho uma memória horrorosa, né? Mas logo depois do jogo, um jogador do Santos deu uma Gil. entrevista coletiva e ele soltou até uns palavrões assim na Foi. coletiva, esqueceu, No ar. né? Que estava indo pra rádio, pra TV e tudo mais. E ele falou: o Corinthians venceu porque mereceu. Mas essa arbitragem foi não sei o quê, foi não sei o que mais e tudo Candansan, né, o mais. nome do cara. E eu vou Esse te cara falar, Ana, é um bom árbitro. ele esse fez cara. uma boa arbitragem hoje. Claro. Eu não achei que ele foi mal. O problema é o seguinte, é o que a gente bate aqui toda vez. Eu achei que a arbitragem dele ontem foi muito válida. Ele que hoje se destaca aí entre os melhores árbitros daqui Do de São mundo. Paulo. É. E ele já usa o escudo FIFA, cotado aí pra Copa, coisas assim. O detalhe é o seguinte, o jogador do Santos é expulso numa jogada em que ele dá um carrinho e pega pegou mesmo. o Mas pé aquilo do ali tinha que jogador. expulsar Tinha mesmo. que expulsar. Quase quebrou o pé do Yuri E Alberto. Mas qual que é a Tá crítica, então? A crítica é que no jogo anterior, entre Corinthians e Mirassol, o Carrilho, jogador do Corinthians, dá uma entrada igualzinha. Mas era outro- mas era outro Não, mas não árbitro, chamou- Contra o árbitro, né? Mirassol, Não, outro mas não árbitro. Mas não chamou o VAR. Mas acho que o problema, eu entendi, tá na falta de padronização. Isso, Não, então mas assim... foi uma jogada rápida. Ele não ia expulsar também o cara do... Ontem, Não ia, ele só não que aí expulsou, ontem o chamaram VAR o VAR. interviu. Exato, exatamente. E aí, no jogo contra o Mirassol, o Corinthians jogando em casa. Então, essa é a crítica do Sim, Gil, entendi. sabe? A falta de Quando é a padronização. favor do É isso. Corinthians jogando em casa, deram. Quando é contra, não deram. E eu acho que não tem nada a Eu ver não com o vejo Santos. falta de padronização porque ele não expulsou nos dois. Ele só expulsou por causa do VAR. Mas independente disso, o resultado foi diferente. É, Então, mas foi quem pela chama- intervenção mas do VAR. quem chama o VAR? Os caras que estão lá, pô. Os Não, caras então. que ficam na retaguarda. E por que É, que Na isso não outra vez aconteceu? chamaram. né? É, o mas VAR é isso que eu tô chama. dizendo. Pode Então, criticar o sistema, não o mas Candansan. tudo bem, Não, tá, e tem nesse razão. caso- Mas assim, o sistema É. de fato falhou nesse Sim, o caso. sistema Claro. sim, E mas isso não o acontece em árbitro. vários jogos, né? A Falta uma crítica- padronização a crítica do Gil é para aplicação de exatamente falta. essa. Nem acho que o Candansan tenha errado. Acho que ontem ele acerta ao expulsar o jogador. Por quê? Porque quando um jogador assume o risco de lesionar um colega, alguém que trabalha foi junto ridícula com a ele, entrada, então ridícula. ele Foi pesada. ele tem que ser expulso. Ele a nem crítica reclamou. do Santos... porque foi o Zé Ivaldo que foi expulso. Foi uma pena E aquilo lá, aí, cara. a crítica do Santos é que, num lance idêntico, o jogador do Corinthians Mas não mesmo foi se, expulso. mesmo se não tivesse expulsado ou expulsado, um erro não justifica o outro. Você não tem que padronizar por baixo. E ontem, Não, tem que padronizar por cima. Aquela Claro. entrada Isso. de ontem, pelo amor de Deus. ontem tem que A hora ser que eu dito. vi de novo, eu fiquei revoltadíssimo. Ainda bem que não pegou, hein? Ana, ele Ainda poderia bem que não ter pegou em deixado o cheio. cara 6 meses fora de podia. campo. Sim. Ele acerta o pé. Se ele acerta Pô. o tornozelo, aquilo ali pode ser uma lesão ligamentar Um rompimento. gravíssima. Rompimento Claro. de liga. E ontem o Candansan acerta. Ele acerta ao expulsar o jogador do Santos. A revolta é que num jogo antes não foi Sim. aquela medida Agora, Nina, E a tomada. cabeça fica Ô, muito Nina, quente porque eles tinham acabado de perder também. Voltando Uma ao eliminação. Caixinha, se realmente se confirmar a demissão do Caixinha, foi por todos os motivos, menos o Neymar não ter entrado em campo. Ele ontem. estava sendo muito criticado já exatamente. antes. E a chegada do Neymar, para falar bem a verdade, foi muito que segurou o Caixinha, né? Isso aí. Assim, o Neymar não tem o Caixinha como um técnico de muito gosto. Apesar de que depois do abraço de ontem, achei que as coisas poderiam Vai ter ter que pensar mudado. mais fora da caixinha Mas pode agora. ser que não. O Santos demora agora pra voltar a campo. Ele volta a campo só dia 30 de março contra o Vasco da Gama. Início do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco também, né? Porque foi eliminado no final de semana. Mas falando do Foi Santos, pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Flamengo Só pra finalista informar do completo Campeonato aqui. Carioca. Palpite Nina Gagliotti pra hoje à noite. Esse jogo vai ser difícil. Eu acho que vai ser. Hoje é outra no semifinal detalhe. do Hoje é outra Paulistão. semifinal entre 2x1, Palmeiras e 2x1 São Paulo. Palmeiras. Eu acho que eu 2 a 1 também vou Palmeiras. falar 2x1 Palmeiras ou pênaltis, viu, Joel? Acho Tá. que vai ser um jogo muito apertado. 2x1 Palmeiras. Pode ser, a gente nem precisa acordar cedo no dia seguinte, pode ficar vendo o jogo, ouvindo o jogo até tarde, Mas, né? Ana, Já vou vai te começar tarde pra caramba. antecipar a notícia. Amanhã a gente vai falar da arbitragem do jogo de hoje. Não tenha dúvida. Isso Valeu, é. Nina. Valeu. Daqui a pouco a Obrigado, Nina viu? volta pra falar das outras semifinais dos campeonatos estaduais que estão na reta final. João Obrigado Fonseca, pela tem notícia. tudo. Obrigado Valeu. pela